A gente começa esse bloco do Jornal da Manhã falando de um assunto polêmico, a chamada Lei da Terceirização, que foi sancionada pela Presidência da República, e por isso a gente recebe aqui no estúdio a nossa convidada, a juíza do trabalho da Quinta Vara do Trabalho de Salvador, a doutora Doroteia Silva de Azevedo Mota. Doutora, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia. Prazer tê-la aqui. Vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu quero convidá-la e também as pessoas de casa, aos nossos telespectadores, para a gente acompanhar uma reportagem que foi feita por Johnny Torres, o nosso colega. Ele foi às ruas para saber o que trabalhadores e empregadores pensam a respeito. Vamos conferir então a reportagem aqui no telão, por favor, doutora. Com a mudança, os terceirizados agora podem desempenhar qualquer função. Por exemplo, uma escola pode contratar uma empresa para fazer a segurança, outra para preparar a merenda. E até os professores que vão dar aulas podem ser terceirizados. O presidente do Sindicato dos Comerciários faz críticas à nova lei, porque ele acredita que agora o trabalhador vai perder direitos já garantidos. Nós não teremos direito a férias, 13º, FGTS, e essa empresa que terceirizou, essa empresa terceirizada, desaparece, e quem vai arcar com a indenização do trabalhador? Que a empresa contratada não tem a responsabilidade de cumprir com as obrigações. Se o trabalhador procurar a justiça, vai ter que procurar a empresa terceirizada, porque a empresa de origem não se responsabiliza pela indenização dos trabalhadores. Já para a FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia, a lei regulamenta a atividade terceirizada. E com a segurança jurídica, as empresas tendem a contratar mais. Essa é uma legislação que veio em boa hora, que vai sim garantir os direitos dos trabalhadores e pode sim gerar novos empregos. Porque a gente compara principalmente que antes dessa lei não existia um marco regulatório para essa atividade, então por isso poderiam haver abusos. Então com a nova lei há toda uma regulamentação para essa relação e por isso a gente garante que não há perda de direitos dos trabalhadores. O empregado vai poder cobrar de duas empresas. Se uma não pagar, a outra tem a obrigação de pagar. E a lei também expressa em seus artigos nos direitos de saúde, alimentação e os demais direitos da CLT lá garantidos. Se patrões e sindicatos têm visões divergentes, o trabalhador tem dúvidas. Eu sei que muda algumas coisas na CLT. Então, eu vi alguns comentários. Mas eu ainda não sei assim o que realmente o trabalhador perdeu. O trabalhador está sem entender essa lei, não estou entendendo nada e eu quero entender. Por favor, quem puder me explicar, me explique. Pois é, Jefferson, a gente está aqui para te ajudar e também aos trabalhadores e, claro, aquelas pessoas que ainda têm dúvidas com relação à terceirização. Como a gente falou, é um assunto ainda polêmico, essa lei que acaba de ser sancionada. A doutora Doroteia Azevedo, juíza do trabalho, está aqui com a gente. Doutora, vimos na reportagem aí que ainda existem muitas dúvidas, né? A gente ouviu também um trabalhador falando em alteração na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Isso vai ou não vai acontecer, doutora? Não, bom dia, primeiramente. Eu quero agradecer aqui a presença. E é importante, inclusive, essa iniciativa para esclarecer essas dúvidas, que são muitas, né? Mesmo no meio jurídico, a lei trouxe algumas dúvidas que, acredito eu, só com o passar do tempo serão sanadas, com a interpretação que os juízes e tribunais irão dar a essa lei, dentro dos casos concretos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a lei ela não vai suprimir direitos do trabalhador, ela não mexe na CLT. A CLT continua em vigor do jeito que ela está. O que a lei fez foi regular duas situações, a empresa de trabalho temporário e as empresas chamadas terceirizadas, que são as empresas prestadoras de serviços. Tá? Eu vou exemplificar. A Lei 6.019 de 1974, uma lei antiga, relativamente antiga, ela já regulava essas contratações por empresas de trabalho temporário. E o que seria isso? É aquela empresa que presta um serviço para outra empresa para atender uma demanda eventual, uma necessidade transitória ou uma demanda eventual de serviço, certo? Essa lei, ela fornece mão de obra, trabalhadores, para aquele período apenas do contrato, tá? E a empresa prestadora de serviço ou terceirizada já seria aquela empresa que presta um serviço específico dentro do prazo do contrato. Então, ela não vai fornecer a mão de obra, embora isso acabe acontecendo na prática, mas ela vai prestar um serviço. Por exemplo, uma empresa de limpeza que presta um serviço dentro de um banco, por exemplo. Qual a atividade do banco?
não é a limpeza. A chamada atividade fim, não é isso? Exato. A principal, a Essa atividade foi essencial. uma construção que foi feita para, de certa forma, fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Sim. Então, qual seria a atividade fim de um banco? Seria a prestação de serviços bancários, né? E qual seria a atividade meio? A limpeza daquele banco. Embora seja, não quer dizer que a limpeza não seja essencial, ela é essencial. Mas ela não faz parte daquela atividade da natureza daquela empresa. Sim. Exatamente. E a partir de agora vai valer essa lei, então, para contratar as atividades fim. Veja, não, calma, eu vou chegar lá. Então, fazendo primeiramente essa distinção, porque as pessoas estão achando que todos os dispositivos da nova lei se referem apenas às empresas terceirizadas, mas ela também contempla as empresas de trabalho temporário. Então, é importante fazer essa distinção inicial, certo? Sim. E ela vai estabelecer, alguns dispositivos dela estabelecem os requisitos para se criar uma empresa de trabalho temporário, os requisitos para se ter uma empresa terceirizada de prestação de serviços. Doutora, nós temos números aqui no nosso telão. Olha só, a gente separou aqui uns números com base no levantamento do TRT com relação aos processos relacionados a trabalhadores terceirizados na Justiça do Trabalho da Bahia. Confere comigo aqui, ó. Em 2014 foram 3.076 processos dessa natureza. Em 2015 teve um salto, 5.145 processos. Em 2016, 5.460. Vejam só, os números foram crescendo. E em 2017, até o dia 28 de fevereiro, 666 processos na Justiça do Trabalho da Bahia. Qual é a garantia que nós teremos, se é que a gente pode falar em garantia, que a partir de agora essas situações de desrespeito ao direito do trabalhador terceirizado não vão mais acontecer? Olhe, garantia de que não vai mais acontecer realmente não há, né? O que nós temos é que havia uma situação, que há hoje em dia ainda, de contratação de empresas prestadoras de serviço para prestar determinado tipo de serviço e não havia uma regulação dessa atividade. E hoje, com a lei, existe essa regulação dessa atividade. Mas sempre vinha acontecendo, mesmo antes da lei, as situações de contratação de empresas terceirizadas, né? E eu estou achando esses números até pequenos, porque a demanda que nós temos na Justiça do Trabalho, de ações em que as empresas terceirizadas funcionam como réis, são muitas, né? Agora, o que a lei veio fazer foi regulamentar e dizer expressamente que a empresa que contrata ela é responsável de forma subsidiária por aqueles direitos dos empregados da empresa terceirizada. Então, por exemplo, se a empresa terceirizada não paga, despede um funcionário e não paga a rescisão dele, o empregador poderá demandar contra a empresa contratante, tomadora, aquela indenização que ele não recebeu. Recebemos aqui hoje no estúdio, né, Thaí, que é a doutora Doroteia Azevedo, juíza do trabalho da Quinta Vara. Doutora, obrigado pela presença, pelas informações no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia, tá? Bom dia, obrigada.